Josué, capítulo 1. Lemos então. Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sê forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês passarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Obrigada, Senhor, pela tua presença. A ti seja a glória, a ti seja a honra, a ti seja o louvor. E nós sabemos, Senhor, que nesta noite, nesse final de dia, nós temos um desejo e somos sabedores que algo do céu tem para nós, pois nós estamos diante de ti, diante da tua presença. Queremos agora, Senhor, te pedir que a tua bondade, a tua misericórdia que nos cubra nesta noite, e que o nosso coração esteja atento, esteja com fome, esteja na expectativa de ouvir o que os céus preparou para nós nesta noite, Senhor. Nós queremos o bom conselho do céu, que todo e qualquer tipo de perturbação não ocupe o nosso coração, não ocupe a nossa mente, que a tua mão, que o bálsamo, que a atmosfera, que o frescor do teu aconchego, Senhor, esteja sobre nós neste momento, esteja sobre nós neste culto, e tu se alegra com o culto que prestamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos queridos. Bem, nós lemos aqui uma passagem conhecida de muitos, mas esta promessa que o Senhor trouxe a Josué, desta terra, deste lugar, começou algum tempo antes
que havia um lugar, que havia algo especial para este povo. E esta fala e esta promessa, há muitos anos, muito tempo atrás de Josué, Deus já havia falado com um homem chamado Abraão. E eu meditava e eu escrevi um título. Tomei um título para mim nisso que nós vamos compartilhar, como descansando nos tempos de impossível. Descansando nos tempos de impossível. Muito antes de Josué, Deus fala a Abraão e disse: Abraão, sai desta terra, sai do meio da parentela, sai aí aonde tu estás, Abraão, te mexe do lugar. E Deus não disse para Abraão onde que era. Deus não disse o que iria acontecer em todo o tempo. Só disse, a primeira coisa foi: sai. Sai da tua terra, sai do meio da parentela. Vai caminhar. Pega tudo e vai para o deserto. Vai caminhar. E Abraão obedece e vai. Porque será que tinha alguma coisa vantagem no deserto? Será que tinha algo de vantagem de sair de um lugar que estava no meio da parentela, que estava bem, que estava tudo tranquilo? Mas sabe, meus irmãos, um ponto que eu vejo aqui, que não era a promessa, que não era o local, que não era o lugar, e sim era quem falava com Abraão. E sim era quem falava com Abraão. E depois Deus vem falar com Abraão e disse: olha essa terra, olha esse lugar, Abraão, olha a areia, olha as estrelas, te darei uma descendência, Abraão. Como essas areias aqui, como as estrelas. E Deus traz uma promessa a Abraão. E Abraão vai caminhando debaixo de uma fala de promessas de Deus. E não era assim: tá, vai vir. Aonde está? Me dá. Quanto tempo? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso em Abraão. E essa promessa, passou-se o tempo, nasceu Isaque, nasceu Jacó, e esta promessa foi ensinada de geração a geração. Lendo alguns relatos, alguns estudiosos falam que era passada literalmente, as mães nanavam os filhos, as mães amamentavam os filhos contando a história do seu povo. E repetiam, e repetiam, e repetiam, e repetiam. Toda aquela geração sabia de tudo. E a próxima geração sabia de tudo. E todos olhavam para frente, todos olhavam e caminhavam por um sonho que foi plantado no coração de um homem chamado Abraão. Todos caminhavam. E aqui a gente vê também, meus irmãos, um perfil de um líder.
Se Deus não fala um coração, e se aquele coração ali não crê naquilo com convicção, não sabe para onde vai. E também não tem como guiar ninguém. Não tem como guiar pessoas a crer se o coração de um líder é incrédulo. Não tem como guiar pessoas a crer, a avançar, a dizer, empurrar para as pessoas irem a fazer algo para Deus, se um líder, se aquele mano mais velho, se aquele que instrui, não crê, e não sabe, e não tem convicção. E os anos passaram, o tempo passou, e agora no livro de Números, capítulo 13 e 14, a gente vê uma história de um homem chamado Moisés, que estava à frente de um povo, que estava liderando aquele povo, também com a mesma promessa que haveria uma terra, que haveria um lugar, que haveria sim algo para aquele povo. E então eles caminharam 40 anos, e todos sabendo a mesma coisa, e todos sabendo quantos anos faz que foi dito esta fala. Quanto tempo faz que foi dito estas promessas e a gente não viu ainda. Passou 40 anos, passou, e Moisés pega, chama 12 espias e diz, vamos lá olhar a terra. Nós estamos na porta da terra. Estamos aqui na porta. Estamos chegando na porta da terra. E Moisés agora envia os 12 olham, os 12 veem a mesma coisa, vê que tem a terra é bênção, conseguimos alcançar, conseguimos chegar quando Deus trouxe esta promessa. Agora não somente de ouvir, mas agora nós vamos botar o nosso pé, nós vamos apalpar, nós vamos ver. E eles chegaram e disseram, é nosso, está tudo assim, ó, de mão beijada para nós. E aí eles chegaram e perceberam que a terra tinha inimigos, que a terra tinha gente armado, pessoas de posse, de armamentos grandes, fortes, que eles se consideraram, dos 12, 10 se consideraram, olha, nós somos gafanhoto. Olha, nós chegamos aqui, desde esse tempo da terra tão abençoada, viemos para cá para morrer como gafanhoto. Vão pisar em cima da gente, como gafanhoto, esmagar. Nós não temos chance, não temos chance. E dentro desses 10, 2 disseram, não, nós vamos possuir a terra sim. E não somente vamos possuir essa terra, que como pão nós vamos comer essa gente aí, nós vamos matar todo mundo, é nossa. Sabe, meus irmãos, era impossível, era uma mentira que havia homens fortes, que havia inimigos lá. Não era mentira, havia inimigos lá. Aqueles 10 não falaram mentira. Aqueles 10 falaram uma verdade. Havia inimigos. O local estava recheado de dificuldades para eles. Era verdade. Só que a impossibilidade também era verdadeira. Só que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus conhece o seu Deus, como disse Daniel, o povo que conhece seu Deus, esse é forte.
Eles não estavam, Josué e Caleb não estavam nas circunstâncias. Eles estavam descansando, mesmo naquilo que era impossível para eles. Eles estavam crendo que é possível para Deus. Que eles estavam indo pelo braço de Deus. Eles estavam dizendo, olha, quem falou que é para nós aquela terra é o Todo-Poderoso. E se Ele disse que vai nos dar, pode ter o dobro de inimigos. Aquela terra é nossa, é nossa. E como pão nós vamos comer. Por quê? Porque eles sabiam, e eles descansavam e conheciam quem era o Deus deles. E conheciam a soberania de Deus. Conheciam a quem eles serviam. Só dois, Josué e Caleb. Agora, neste tempo, as portas de entrada da terra prometida, sabedores destas coisas, o povo quis matar Josué, quis matar Caleb, quis tirar Moisés da liderança. Foi muito difícil. E às portas disso tudo, agora Moisés morre. Moisés morre. Passa um tempo, Moisés morre. E Deus chama a Josué. E Deus chama a Josué e disse, Josué, Moisés está morto. Meu servo Moisés morreu. Mas agora, Josué, quem vai fazer esse povo passar o Jordão e possuir essa terra vai ser tu, Josué. Vejam bem, gente. Josué, há uns tempos atrás, o povo queria apedrejar Josué. O povo queria apedrejar Josué. O povo achou Josué assim, ó, incapaz, esse aí tá louco, não dá, nem vamos acreditar nele. E agora Deus chama a Josué a liderar este povo, que também conhecia a história, que um dia os seus pais estavam contra Josué também. E a palavra de Deus a Josué foi, vou te dar. Era o Deus dizendo o quê? A minha palavra eu não voltei atrás. A minha palavra não voltei atrás. A Bíblia fala, meus irmãos, que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. É impossível que as promessas do Senhor sejam mentirosas para a nossa vida. É impossível. Deus vela para a sua palavra para cumprir. E agora Deus diz a Josué, Josué, dispõe-te. Dispõe-te. Tão somente ser forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso, Josué. Eu vou te dar esse território, eu vou te dar, você vai passar no Jordão. E Josué, mais uma vez, mostra o seu perfil de um homem que realmente crê na voz de Deus. Dizer que crê em Deus, meus irmãos, todo mundo, até não cristão, diz que crê. A diferença é na impossibilidade do braço humano a gente dizer que crê e descansar. É esta a diferença. Josué ia agora liderar um povo que um dia alguém contou coisa má dele. Um dia alguém falou mal de Josué para todo aquele povo lá.
Porque era passado de geração em geração. Eles falaram mal de Josué. E Josué sabia disso. Pensa você. Está na frente de um grupo que você sabe que não te quer ali. Isso é muito ruim. Isso não é bom. Eu garanto para vocês que não é bom. Porque há dois sentimentos que tu vê num grupo que não te quer ali e que torce para que dê errado. Torce que dê errado. E Josué agora estava mostrando o relacionamento dele com Deus, não de palavras, mas de ação. E Deus só dizia para ele, então somente ser forte e corajoso. Josué, outro ponto que eu quero de ti, Josué. Nunca te aparte da palavra. Nunca te aparte. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha bem aqui. Moisés havia ensinado o discípulo Josué. Moisés havia transferido tudo de ensinamento, de temor, de paixão para Josué. Tudo que Josué te ordenou. Cuide e obedeça. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Meus irmãos, não é as impossibilidades que nos garante sucesso e nem tampouco as possibilidades. O que nos garante sucesso é viver o que a Bíblia diz para vivermos. Você quer andar bem-sucedido? Você quer andar feliz nesta terra, bem-aventurado nesta terra? Guarde e pratique a palavra de Deus. Pode ser perda? Pode ser perda. Aos olhos naturais, pode ser perda? Pode ser perda. Aos olhos de alguma economia, em alguma política de administração, pode ser ter perda. Mas quando nós estamos respondendo como o Senhor quer que venhamos responder, a alegria dEle, a adoração que mantemos com Ele, o nosso relacionamento que mantemos com Ele, seremos bem-sucedidos até nas nossas impossibilidades. Porque o que Ele tem para nós é melhor do que nosso braço pode alcançar. Só que às vezes as pessoas são céticas. As pessoas são céticas. Infelizmente, há um relativismo maligno. Mas o relativismo maligno, que as pessoas aí tudo é relativo. Não, nisso Deus não pode me abençoar porque eu atuo com o meu braço, eu dou conta disso. Não, nisso eu posso. Não, tu está pensando assim, talvez não seja assim, talvez seja assim. Esses dias eu estava pensando sobre os desenhos. E eu estava vendo. A maioria dos heróis são solteiros, não tem família. E os outros desenhos que trazem narrativa, que tem família, sempre tem um filho rebelde que o pai não quer obedecer. E aí no final da narrativa, lindo, o pai se curva. Realmente, filho, tu tinha razão. É tu. Vocês podem olhar em vários desenhos por aí. Há um relativismo, meus irmãos. Há umas coisas assim tristes de ver. Mas quando nós seguimos a palavra, meus irmãos, não tem como dar errado. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Ele não erra. Ele não erra. Não pode não ser do meu jeito, mas do jeito dele é perfeito. E aí basta eu saber disso, e crer, e descansar no impossível.
Esta semana eu tive uma experiência na faculdade. Estava no período da tarde, numa sala de reuniões, eu e 3 colegas. Eu estava sentada assim, e as 3 colegas na minha frente. E a da ponta começou a falar, olha, eu descobri que algumas coisas estão somatizando na minha vida. O meu emocional está somatizando, que está indo para o meu corpo. Ela é de feliz, e eu não sei se ela é rainha lá, ou princesa, ela é algo importante que tem na cidade. E ela diz, todo final de semana que tem isso, eu começo a tremer e começo a ter uma coisa dentro de mim aqui, um sufocar. E só vai passar na segunda-feira. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, esta da esquerda falando. Eu quero contar uma coisa para vocês. Semana passada, eu fui numa reunião, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma reunião de célula. Ai meu Deus. E eu aqui, fazendo de conta que estava lendo. Eu fui numa reunião de célula. E agora todo dia eu rezo de manhã e oro. Aí a minha colega da extrema direita perguntou, como é que tu reza? Aí ela disse assim, eu leio a Bíblia e rezo, falo com Deus. Olha, a de direita, olha, eu dobro o meu joelho, leio a Bíblia e levanto as mãos. E oro. E ela bate na mesa, porque essa da direita é alguém que eu tenho falado de Jesus para ela. Tenho orado por ela e ela tem pedido oração e ela bate assim para mim e diz assim, não é assim, pastora? Todo mundo fica assim me olhando. Aí eu paro o que eu estou fazendo e disse, olha, a gente tem que orar mesmo. Mas o mais importante, Vanessa, que começou o assunto, o mais importante, Vanessa, é a quem tu estás orando. E aí, meu irmão, deixou comigo. E aí eu comecei a falar. E aí ela pega e diz assim, mas aquela mulher que orou por mim na célula lá no parque, eles fazem uma célula numa praça. Aquela que orou por mim, quando ela orou por mim naquela praça, começou a sentir uma coisa, e aquela pressão, aquilo que eu sentia, começou a aliviar. E aquilo começou a me aquecer dentro de mim, ela dizendo, e eu chorei. E ela dizia assim para as gurias, algo tocou em mim. E ela disse, mas eu não sei se eu vou continuar. Porque a forma que eles vivem, falando dos cristãos que estavam ali, a forma que eles vivem, eles falam tão bonito, eles vivem, parece que é tão fácil. Mas para mim eu não vou conseguir. Para mim parece que eu vou ter que perder algumas coisas. Aí eu disse para ela, Vanessa, primeira coisa que tu tem que fazer é conhecer quem te tocou, como tu disse. Tu tem que conhecer isso que te tocou. Isso que te tocou. E aí eu comecei a falar do encontro do apóstolo Paulo. E a do meio, que estava quietinha, começou a parar e me ouvir. E aí eu vi que as duas já estão bem encaminhadas, eu já me direcionei para a do meio. E aí eu comecei a falar do apóstolo Paulo. Você sabe quem era o apóstolo Paulo? Ela disse, não. O apóstolo Paulo, na época, era o Sérgio Moro. Eu disse para elas. Era como o Sérgio Moro hoje. Só que eles perseguiam os cristãos. Poderoso, tinha a força da lei na mão. Eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar e comecei a falar do toque do apóstolo Paulo, que depois, no fim, ele mesmo declarou que considerou tudo lixo. Tudo como perda, aquilo que ele era lucro para ele, ele largou porque ele recebeu, foi Jesus, quando eu disse isso para ele. A do meio começou a fazer assim, ai, estou arrepiada, o que é isso? O que é isso? Fazia assim, meus irmãos, na sala de reuniões lá na Unicinos, fazia assim, o que é isso? Ai, vou voltar para o trabalho, ai, e meio que queria chorar. E ali eu falei do amor, do toque de Jesus,
que é lucro viver com Jesus. Acima de qualquer ideia humana de ganho, de perda, de tamanho. Aquilo até que nós consideramos bênção, não é bênção para nós. Maior é aquele que nos toca e nos traz o porquê que vivemos, a missão que vivemos. Amanhã eu tenho aula com as 3 de novo. Me ajuda em oração. Estou lá fazendo um aprisco. Fiz um aprisco na Unicinos. Só glória a Deus. Saí feliz. Hoje eu fiz um aprisco. Vim para fazer um projeto, fiz um aprisco. Porque eu sei, meus irmãos. E eu saí de lá assim, surpresa com aquilo que Deus foi, porque eu cheguei lá para fazer um projeto. E a gente tem que falar, e a boca fala do que o coração está cheio. Meu coração não pode estar cheio das minhas impossibilidades e das circunstâncias impossíveis. Meu coração tem que estar cheio. É do gozo da presença do meu Salvador. Que milagre maior não haverá. Da remissão dos meus pecados. De me reconciliar no caminho que leva a Deus. Josué sabia quem era o Deus dele. Josué sabia. E Deus diz assim para Josué: dispõe-te, toma disposição aí. Toma disposição. E Moisés agora e Josué olha para o povo e diz assim: arrumem comida, arrumem as bagagens, façam as malas. Né? As malas é por minha conta. Né? Façam as malas, peguem os filhos. Em 3 dias. Daqui a 3 dias nós vamos passar esse Jordão. 3 dias. Ele diz, daqui a 3 dias nós passamos esse Jordão. E agora Josué marcha com o povo. Eu fico imaginando naquela multidão, e aí é a minha mente criativa, fico imaginando a resistência que havia com aquele povo, dentro daquele povo. Porque Moisés, meus irmãos, pensa bem, com Moisés, eles sabiam que Deus abriu o Mar Vermelho. E é triste isso. Moisés fez aquele povo, a geração daquele povo, os pais daquele povo, porque muitos nasceram no deserto, passarem o Mar Vermelho. Diz a Bíblia que Deus converteu o mar em terra seca e fez toda a turma passar a pé. E por causa de 10 espias, agora eles queriam matar Josué, matar Moisés. Por causa de 10 conversinhas de incrédulo, de desobedientes, de gente que não estava crendo realmente naquilo que Deus quer, queriam matar Moisés, queriam apedrejar Josué e Caleb. E Josué agora estava com esta herança, com os filhos dessas pessoas. E agora eles tinham que mover. E agora eles tinham que se mover. Mas Josué não olhou as circunstâncias, porque ele sabia quem tinha falado com ele. Ele sabia. Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a experiência e experienciar mais a vivência na fé em Cristo. A fé em proceder pela palavra de Deus. Não é uma utopia que Ele faz impossível. Não é utopia. Ele pode prover todas as coisas, se for da vontade dEle, se for para abençoar, se for para fazer o plano dEle. Mas às vezes as pessoas estão assim: ai, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou fazer isso? Ai, por que deixou Deus fazer isso? Se nós como pais, quando vamos corrigir um filho, o filho pergunta por quê, a gente não diz? Tu não está entendendo. Eu sei, faz, porque eu sei que é melhor para ti.
Por que às vezes o ser humano está assim? Porque às vezes, gente, o relacionamento de que conhecemos a Jesus não é tão cristalino. Não é tão cristalino. Nós precisamos comer a palavra. Não te aparte, Josué. Medita nesta palavra de dia e de noite. Medita nisso, Josué. Mantenha o teu coração aquecido na expectativa. Mantenha o teu coração sempre alimentado, a tua fé sempre alimentada no meditar na palavra, no ouvir a palavra, no andar pela palavra. Dia e noite fala essas palavras. Fala para ti, Josué. Medita tu. Talvez Josué estava lá na sua cabeça, né? Às vezes vinha notícias ruins, às vezes vinha uns mais irados, uns mais calmos, às vezes vinha um lá contando, viu, não vai dar certo. Quantas coisas podiam estar vindo? Outros com medo, outros inseguros. Eles viram Moisés fazerem algo. Josué não viram fazer. E pelo contrário, a história que sabiam de Moisés, de Josué, era uma história que o povo não gostou. E Deus diz a Josué, então, Josué, medita. Medita, fica firme. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, e eu quero dizer uma coisa para vocês, há momentos na nossa vida que a gente precisa abrir a voz dentro da nossa casa, abrir a voz do nosso trabalho, abrir a voz do nosso carro, abrir a voz aonde nós estivermos na palavra de Deus. Citar a palavra de Deus. Mas para eu citar a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Saber da palavra de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não tem escapatória. Vai falar daquilo que está cheio. Aquilo que está lá dentro vai vir para a boca. Sempre, até mesmo se não quisermos falar, vai ter um momento que está tão grande lá dentro, que pula. Inconscientemente, pum, fala. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que a alma, daquilo que aqui dentro está. Se a nossa alma está saciada, se a nossa alma está com intimidade com o céu, se a nossa alma está buscando as coisas do alto, se a nossa alma está lá cantando os salmos, cantando louvor, se a nossa alma está lá dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós o eterno peso de glória, acima, sem comparação, Deus é maior, Deus é melhor, o caminho de Deus é reto, é bom, é perfeito, pode não estar bom para mim, mas Deus não esqueceu de mim. Medita, Josué. Fica com isso que eu estou te falando. Não com aquilo que o povo sabe de ti, mas fica com aquilo que eu estou te falando. Nem para a direita, nem para a esquerda, aquilo que tu sabe, aquilo que tu foi ensinado, fica ali, mantém ali. Aquilo que é impossível para nós, queridos, é possível para Deus. E quando Josué recebeu esta palavra, ele botou o povo, ele olhou para o povo e disse, vamos trabalhar, vamos se arrumar aí, vamos se ajeitar, porque nós vamos passar o outro lado. Um líder, um discípulo, um servo de Deus, ele tem uma fé que invade o sobrenatural antes de acontecer. Antes de acontecer. Ele diz, em 3 dias a gente passa. Em 3 dias ele passa. Não sei, posso ter me perdido aqui na leitura, mas não vejo Deus dando dias para ele, em quantos dias ele vai passar aqui. Mas ele disse, em 3 dias a gente passa.
Arrumem as coisas. Organizem, vamos nos organizar. Outro homem que a gente vê na Bíblia é Noé. Outro homem que a gente vê na Bíblia é Noé. Deus fala, chama Noé, e Deus fala para Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca. Só, meus irmãos, que o barco, que a arca, que Deus manda Noé construir é gigante. E outra, em lugar que não tinha nenhum rio. Noé não construiu a arca na beira de uma lagoa, na beira de um mar, na beira de algo. Noé construiu num lugar que não tinha água. Mas os propósitos de Deus, meus irmãos, os planos de Deus, Deus confiou isso a Noé, e Noé obedeceu, e Noé, no seu coração bom, se Deus mandou, não tem água, mas que o rio vai chegar aqui, vai chegar, porque ele mandou fazer uma arca. Se não tem rio, ele faz nascer o rio, ele manda o rio para lá, obedece que o rio vem. E Noé construiu a arca, num lugar que não tinha água. E a gente vê Abraão também, voltando um pouquinho para Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Deus chama Abraão, depois dá um filho para Abraão chamado Isaque, e Deus agora diz para Abraão, Abraão, me dá teu filho. Abraão, me dá teu filho. Pense em você, pai e mãe aí. A notícia de saber que o filho vai morrer já é dura, né? Agora, a notícia de saber que o filho vai morrer e quem vai matar é tu, é muito pior ainda. E eu lendo isso, eu fiquei imaginando. A caminhada dos dois. A subida dos dois. A subida, a conversa. E aquele pai não sabia de um milagre nenhum, meu irmão. Abraão nunca nunca tinha presenciado um milagre, ninguém tinha ressuscitado até então. Nunca. Mas Abraão creu, e vai subindo, e vai subindo, e vai caminhando. E sabe quando eu vejo Deus aprovando Abraão, e Abraão vai lá e quando vai matar o filho, Deus fala a Abraão e Deus depois provê o cordeiro. Sabe no que eu vi nisso? Eu vi um homem cheio de fé, confiando só na voz de Deus em um momento duro da sua vida, abrindo mão daquilo que era mais rico e precioso para ele. Enquanto ele dizia assim, subindo por aqui, eu imaginava que no mesmo passo subia o cordeirinho por aqui. Quando a gente crê, meu irmão, quando cremos naquilo que Deus está fazendo, quando obedecemos aquilo que Deus quer, pode saber que o cordeiro está subindo para um outro lado. É estar no querer de Deus. E eu fiquei imaginando, meu irmão, aquele cordeiro não desceu do céu. Aquele cordeiro não fez assim, pum, apareceu ali. Não veio com asa e desceu. Eu fiquei imaginando, de um lado Abraão e Isaque, do outro lado no mesmo passo, vai o cordeiro. É Deus provendo as coisas. É Deus provendo, para Deus não há nada impossível, é desejo de Deus. E a gente vê Deus provendo algo maior para a humanidade. Algo impossível de acontecer a um ser humano. Uma reconciliação. Um perdão de pecados. A gente vê em Lucas, um homem chamado Simeão, Lucas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 25 a 32.
Fala de um homem Simeão, um homem cheio de Deus, um homem reto diante de Deus. E Deus fala, o Espírito de Deus fala a Simeão e diz: Simeão, tu não vai morrer até tu ver o Messias. Até ver o Salvador. E eu não sei quanto tempo levou entre esta fala, entre esta promessa, até a concretização. Mas conta, em algumas leituras que fiz, que certa feita Simeão, já avançado de idade, vai ao templo. E ele chega no templo, e lá, tem um casal. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazer conforme queria, como deveria ser o costume da lei, Simeão tomou Jesus nos braços, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Pode demorar, mas que ela vai acontecer, ela vai acontecer. Simeão se manteve fiel, Simeão se manteve as suas idas no templo, Simeão manteve a sua comunhão com Deus, pois ele sabia que tinha uma promessa, que ele viria. E aí quando ele viu, pronto, agora eu posso morrer em paz. Agora eu posso morrer, posso despedir o teu servo. Pois os meus olhos viram a tua salvação. E Jesus veio a esta terra. Deus providenciou algo impossível a um homem realizar, a um homem natural. Impossível o homem reconciliar-se por ele sozinho a Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No momento das impossibilidades, no momento do impossível, no que era mais impossível ao ser humano, era voltar-se a Deus. O que era mais impossível ao ser humano era remissão dos pecados, perdão dos pecados. O que é mais impossível ao ser humano, acertar o caminho de volta sozinho. E Jesus agora chega ao mundo, providenciando, agindo, curando, fazendo milagres. E dizendo em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. O poder, meus irmãos, que certa feita Jesus realizou um milagre da multiplicação dos pães. Escute só. Da multiplicação dos pães e dos peixes. E aquilo que estava na mão do Senhor, aquilo que estava na mão de Deus, houve um milagre. Aquilo que estava na mão de Deus era pão e peixe. O poder não estava no pão e no peixe, mas era aquilo que deram nas mãos de Jesus, aquilo que você bota nas mãos de Jesus. Ele comanda segundo o seu querer. Às vezes nós estamos perdidos porque não colocamos na mão de Jesus. O poder não estava no peixe e nem no pão. O poder estava em quem segurava o peixe e quem segurava o pão. O poder não está no nosso intelecto, o poder não está na política, o poder não está no ordenado, o poder não está se somos bonzinhos, se fizemos boas obras, se fizemos coisas fofinhas, se damos presentes, isso aí não está em nada. Está naquele chamado Jesus Cristo. Está. E é por intermédio dele que nós podemos ser chamados de filho de Deus. Por um único intermédio. Existe um ditado que todos os caminhos levam a Deus.
Não é verdade. Só tem um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Só esse caminho leva a Deus. E a providência do impossível para a raça humana o Senhor colocou na terra. Jesus. E aquele que vem por este caminho, nos tornamos filhos de Deus. Nossa vida nas mãos de Jesus. Nosso caminho nas mãos de Jesus. No Salmo 33, 20, diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa salvação. Ou em outras traduções diz a nossa proteção. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos com firmeza a esperança que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. 2 Pedro 1,4. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A única forma de recebermos e nascermos de novo, e recebermos a vida no Senhor, a vida espiritual, a vida eterna, sermos novas criaturas, sairmos da natureza humana e entrarmos numa dimensão da natureza divina, o único intermédio é Jesus. Por um único intermédio de Jesus nós conseguimos vencer este mundo, meus irmãos. Tem tanta gente caindo. Tem tanta gente caindo. Tem tanta gente que se confia tanto no seu intelecto, tanto na sua cultura, tanto no seu braço e muito longe de Deus. Como é triste ver alguns cristãos, meus irmãos, acharem: eu estou com uma grande dificuldade, eu estou com um grande problema, eu tenho que dar um tempo dos cultos. É o contrário. Aonde está a fé? Aonde está o relacionamento com Deus? Se tem um grande problema, se tem uma grande dificuldade, se está se sentindo fraco, é aí que tem que estar buscando a Deus. Mas aí as pessoas acham que Deus sumiu da situação, porque não está fazendo da forma que quer. Deus sumiu da situação. Só temos um meio de vencer a cobiça da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. O grande milagre, que é impossível, se tornou possível por intermédio de Jesus. É aí que nós podemos. É por aí que nós podemos. O milagre não está nem no pão e nem no peixe. O milagre está quando se bota na mão de Jesus. O milagre não está em recursos nenhum da nossa mente. Nosso futuro, eu quero casar, eu quero ter uma família, isso está na mão de Deus, não está na mão de homem nenhum. E eu aviso os meus jovens aqui, não existe cupido. Se as coisas vêm por intermédio de cupido, pode saber que foi mão humana, e mão humana não acertou. Não existe cupido. E as coisas vão, meus irmãos, o único meio de a gente vencer essas cobiças, vencer estes sonhos, vencer a vaidade da nossa vida. A vaidade da nossa vida é por intermédio de Jesus Cristo. E para nós terminarmos, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos colocar as coisas na mão de Jesus. Seja qual elas que seja. Seja qual for. É na mão de Jesus. Ele sabe o melhor.
Ele tem o melhor. E não há impossível que Ele não possa resolver. Mesmo que as notícias sejam cada dia mais duras. Mesmo que as notícias sejam cada dia mais difíceis. Mesmo que as notícias, ou até teus planos, os teus desejos podem ser frustrados. Mas nós temos alguém que fez o impossível. E faz o impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Tudo é possível para Jesus. Tudo para Jesus é possível. Segundo o seu querer, segundo a sua vontade, é possível sim. Mas nós precisamos conhecer quem nos toca. Nós precisamos conhecer a quem servimos. Talvez a caminhada, o curso da nossa vida, como foi o curso de Israel. O curso de Israel teve tantas mudanças. Na nossa vida não é diferente. Talvez a gente possa estar dizendo, mas vivi minha vida tão infeliz. Sou filha de mãe solteira. Fui viciada. Tem solução sim. Tem encontro sim. Tem paz sim. Talvez possa estar dizendo, não vejo saída no casamento. Estou cansada de tanto lutar, estou gasto. Tem saída sim. Quando está na mão de Jesus. Quando a nossa vida está na mão de Jesus. Talvez os médicos digam, doença para a morte. Mas nós cremos no dono que tem a chave da vida e da morte. É nele. E quando nós conhecemos Jesus, mesmo que digam é para a morte essa doença, você diz, eu sirvo a Jesus que tem a chave da vida e da morte. A chave que Ele quiser usar, vai ser o melhor para mim. Porque de igual forma eu vou estar sempre com Ele. É a nossa vida que tem que estar na mão dEle. Há tanta gente, meus irmãos, que procuram coisas. Estão sempre procurando confusão. Estão sempre procurando coisas para alfinetar aqui, alfinetar ali. Porque estão com a vida tão amargurada. Enxergam tudo feio. Estão lá com a alma tão triste. Estão lá com tanta raiva dentro de si. Que não sabem sair desse lugar de sofrimento. E por não saber sair do lugar desse sofrimento, e parece que cada dia mais, e estão lutando com raiva e com sentimentos ruins, porque não conseguem sair deste lugar. Mas Jesus já providenciou tudo isso, meus irmãos. Bota a nossa vida na mão dele. O príncipe da paz. O príncipe da paz. Quantas falas, quantas pessoas que falam ao nosso ouvido, e às vezes não são pessoas físicas. São coisas que alucinamos, sentimos, condicionamos. E se não der? E se não me chamarem? E se não gostarem de mim? E se eu não conseguir sair desta crise? Há quantas pessoas, meus irmãos, que estão trabalhando, se automutilando, se prendendo a tantas coisas. Um dia um homem da cidade de Gadara, um gadareno, endemoniado, morava em sepulcros. Ninguém gosta de estar em cemitério. E a casa dele era um cemitério. Você já pensou?
Tem um hectare para dar lá no cemitério. Ninguém quer nem um 70 por 1,40, sei lá quanto é a medida. Esse homem morava em sepulcro. Morava no cemitério. E diz que nem correntes seguravam este homem. Possesso, cheio de demônios. Diz que eles pegavam pedras e se machucava, se batia. Conta a narrativa da Bíblia, no Evangelho, que tentavam segurar ele e não conseguiam. Mas um dia, o impossível, o improvável, nunca pensado, entrou em Gadara, Jesus Cristo. E o demônio que estava naquele homem saiu. Aquele homem foi liberto do seu mal. E diz a Bíblia que ele consciente, vestido agora, diz assim, e vestiram. Então a gente pode também colocar aqui que ele andava nu no cemitério. Era famoso na cidade. Ninguém podia fazer nada por ele. E nem ele. Diz que Jesus agora ora. Aquele espírito maligno sai da vida daquele homem. E diz que agora ele consciente, com roupa. As pessoas viram. E ele fala com Jesus. E Jesus diz, vai para a tua casa. Aquele homem tinha família. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão tão perturbadas e por causa da perturbação estão botando fora a sua casa, botando fora o seu lar, botando fora seus relacionamentos com amigos, botando fora relacionamentos com a vizinhança. Mas quando Jesus chegou na vida daquele homem, a Bíblia diz que Jesus mandou esse homem para a sua casa. Aquele homem tinha casa e morava no sepulcro. Aquele homem tinha família e morava no sepulcro. E diz que ele foi para casa. E depois ele volta e fala com Jesus e quer seguir Jesus. E Jesus envia ele para Decápolis. Primeiro enviado, vou botar aqui, vou inaugurar o homem. Primeiro enviado de Jesus. E Jesus pega e diz, não. Vai e conta. Vai para tua casa e conta o que te aconteceu. E aquele homem foi para Decápolis. Decápolis são 10 cidades ouvem de Jesus. Aquilo que você acha impossível. Aquilo que você está declarando, minha vida nunca vai ser assim. Aquilo que você está declarando, olha, eu nunca vou conseguir alcançar isso. Deixa na mão de Jesus. Que o maior milagre Ele fez por nós. O mais impossível Ele fez por nós. Foi o seu amor e a sua bondade sobre a nossa vida. Amargura, tristeza, rancor e raiva não é para nós. O Senhor quer, sim, para nós terminar. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos ganhar São Leopoldo para Jesus. Eu creio que nós podemos seguir muito mais. Porque eu também lembrei de uma coisa. Nós, uma vez, a igreja era virada, para quem não sabe, a igreja era virada para lá. E hoje, quando eu vinha vindo para cá e vendo já alguns carros, eu lembrei disso. E uma vez, eu disse na igreja, meus irmãos, nós podemos sim ganhar São Leopoldo para Jesus. E a gente sempre diz isso, porque a gente foi enviado para uma cidade, a gente não foi enviado para um bairro.
Eu creio que podemos ganhar São Leopoldo para Jesus. E naquele tempo eu dizia assim, nós podemos ganhar São Leopoldo para Jesus. E nós ainda vamos ver muitos carros estacionados nessa rua. Muitos carros estacionados nessa rua. Tudo aqui na igreja. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E o seu amor não falha. Ele é maior. Entrega hoje. Você que ainda nesta noite, você que ainda nunca fez uma oração de entregar a sua vida a Jesus. Dizer sim para Jesus. Eu quero te desafiar nesta noite, deixar este convite. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, deseja conhecer Jesus, deseja saber o que Jesus fez pelos pecadores. Se você deseja, levanta a sua mão onde você está, nós queremos orar. Se você deseja aceitar Jesus, entregar a tua vida a Jesus. Também quero orar com você. O que você tem para entregar na mão de Jesus? Enquanto nós estivermos louvando, quero convidar você a ficar de pé e vir aqui à frente. Você sabe o que você tem que entregar na mão de Jesus. Você sabe. Você sabe o que você tem que entregar na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus. E saiba que aquilo que Ele fizer será o melhor. Saiba que aquilo que Ele fizer será o melhor. Entrega na mão de Jesus.